Estamos conversando sobre a regra de ouro, e hoje vamos ver a parte 3, regra de ouro, parte 3. E hoje eu lhe garanto que especialmente está bem densa a palavra, cheia de conteúdo, cheia de revelação. Mas antes então eu quero relembrar, o primeiro ponto, relembrando aquilo que nós comentamos já nas duas primeiras mensagens, as primeiras partes. Então nós estamos construindo um valor bíblico, nós estamos construindo um pensamento, nós estamos construindo um modelo mental. O texto de Hebreus 7,7 diz assim: sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Sem dúvida alguma, o maior abençoa o menor. Isto é assim. Isto é um valor espiritual, isto não se altera. O mundo é governado desta forma, os céus são governados através desse princípio. O maior abençoa o menor. A pessoa maior, nós temos aprendido, é aquela que nós consideramos ser maior. Se eu não considero você maior, então para mim você não é maior. E se você não é maior, eu não serei abençoado através da sua vida. Nós somente somos abençoados através daquelas pessoas que nós considerarmos maior do que nós. Aleluia. Já vimos o próprio exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa prática. Era assim que ele se comportava. E claro, o próprio Senhor Jesus Cristo também viveu assim. Ele disse: o Pai é maior do que eu. Mas claro, né? Jesus está se referindo a Deus, Deus é maior do que eu, assim é fácil. Mas Jesus também disse: eu vim para servir e não para ser servido. Jesus disse: eu considero os outros superiores a mim mesmo. Agora, para nós vivermos, praticarmos, experienciarmos esta verdade espiritual, nós vimos na ministração anterior que nós precisamos entender duas questões essenciais. A primeira, sabermos quem nós somos. A segunda, sabermos onde estamos. Se eu sei quem eu sou, se eu sei aonde eu estou, fica muito mais fácil considerar você superior a mim. Se eu não sei quem eu sou, eu estou cheio de traumas, estou cheio de complexos de inferioridade, ressentimento, mágoa, ódio, angústia. Jamais eu conseguirei considerar você superior. A pessoa com sentimento de inferioridade, ela quer provar para os outros que ela é maior que o outro. Mas a pessoa segura de si, a pessoa que sabe quem ela é, ela considera o outro, porque ela sabe que isso jamais irá abalar, modificar quem ela é. Eu e você, a Bíblia Sagrada diz que nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia Sagrada diz que nós somos reis e sacerdotes. E a Bíblia Sagrada diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem somos? Reis e sacerdotes. Onde estamos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguém recebe essa verdade? Aleluia. Partindo disso, fica muito mais simples se relacionar com as pessoas. Fica mais simples conhecermos Deus. Nós tivemos ontem um culto tremendo aqui, especial. Aleluia. Especial. Foi algo gostoso. Eu estava pregando ontem aqui e falando um pouquinho sobre Deus nos amando, Deus cuidando de nós, ao ponto de nos constituir, de nos fazer reis e sacerdotes e nos dar um lugar ao lado do trono dele, juntamente com ele no trono. Que Deus bondoso é esse, que Deus grandioso é esse. E eu ouvi uma mensagem que mexeu muito com o meu coração. Eu quero pregar essa mensagem daqui a uns dias. E esse pastor dizia o seguinte: quando se fala sobre graça de Deus, o que é graça? Graça é o favor imerecido. Tá, e o que é um favor imerecido? É um favor que você não merece. E o que é um favor que você não merece? Não sei. O que é graça?
E ele disse que vendo um vídeo, vendo um filme do... Como que é o nome do artista lá do Pimentinha? Denis o Pimentinha. Já viram? Tem desenho animado, tem filme do Denis o Pimentinha. E o Denis com o Joey, o seu amiguinho, sai da casa da senhora Wilson, com as mãos cheias de biscoitos e chocolates. E desce a escada ali, e o Joey disse assim: Denis, nós somos bons demais. O que nós fizemos de bom para a senhora Wilson nos dar tanto biscoito e chocolate? Denis olhou para Joey e disse assim: Joey, ela não deu biscoito e chocolate porque nós somos bons. Ela deu biscoito e chocolate porque ela é boa. Vamos embora? Pegaram? Ele te colocou como rei sacerdote, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, não porque somos bons e merecemos, mas porque Ele é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando eu sei que Ele é bom, e eu desfruto da bondade dEle, eu considero você superior a mim. Fica mais fácil, fica mais simples. Não é pelos meus méritos, capacidades, qualidades, títulos, mas é por causa de quem Ele é. Aleluia. Segundo pensamento, nós fomos entronizados. Fomos entronizados. Você que vai trabalhar no grupo familiar essa semana, então, segundo pensamento, fomos entronizados, estamos entronizados. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Quem está vivo aqui, quem está morto aqui? Você está vivo? A Bíblia diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Você sabia que a morte venceu a vida, mas a ressurreição venceu a morte? Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Olha como é que Deus vê a mim e a você, como pessoas ressuscitadas. Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele, com Jesus, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Esta é a nossa posição, nós fomos entronizados. Jesus está entronizado à direita de Deus Pai. Estamos assentados juntamente com Cristo. Queridos, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque esse texto diz que Deus nos vê assim. Quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê segundo a palavra dEle. Se você se comportar diferente do que está escrito, Deus, Ele não vai identificar você, Ele não vai entender você. Deus, está difícil, Deus, eu sou miserável, Deus, eu sou desgraçado. Deus não sabe do que você está falando. Por que nós temos que estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus revela a mente de Deus. É assim que Deus pensa, é assim que Deus se comporta. Eu vejo que às vezes, por termos uma educação humana terrena, e agora nós começamos a ter contato com Deus, com o espiritual, com o celestial, nós queremos levar as mesmas estratégias, as mesmas condutas, os mesmos pensamentos terrenos, que funciona de certa forma, funciona aqui na terra, mas não funciona com Deus. A mulher consegue manipular o marido e funciona um pouco, mas minha irmã, você não vai manipular Deus. Aleluia. Silêncio sepulcral. A Bíblia diz que nós fomos entronizados. Precisamos entender, queridos, que trono não é uma poltrona, trono não é uma cadeira,
trono é uma posição. Ele nos deu esta posição. É assim que funciona. Por isso a nossa posição espiritual é estar assentado juntamente com Cristo Jesus. E somente estamos assentados por causa de Cristo Jesus, por causa da obra dele e não da nossa, por causa da bondade dele e não da nossa bondade. Isso significa que ele é maior e nós somos menores. E o nosso viver diário deve manifestar o reino de Deus sobre a terra. Por isso ele nos ensinou dizendo: faça esta oração, verbalize isso, declare isso, venha o seu reino. Vamos repetir juntos? Venha o seu reino. Agora vamos dizer assim: o reino de Deus chegou. Diga assim: o reino de Deus chegou. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Pio, como assim o reino de Deus chegou? Eu e você somos a expressão do reino de Deus sobre a terra. Hoje, agora. Nós somos a expressão do reino. As pessoas, a humanidade conhecerá Deus, o reino de Deus, a mente de Deus, através de cada um de nós, servos de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Bendito, a palavra bendito no grego é eulogeto. Eulogetos en theos patris, curios essus Christus. Isso está escrito no grego. Bendito, louvado, exaltado seja Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo: exalte a Ele, louve a Ele. Louvado seja Deus, exaltado seja Deus. Pergunta para mim, Pio, por quê? Olha a continuação do versículo. Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque nós devemos louvar a Deus? Porque você deve chegar 5 minutos antes de começar o culto e não 10 minutos depois de acabar o louvor? Porque a Bíblia diz: louve ao Senhor. Bendito seja o Deus e Pai, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos abençoou com toda sorte, com todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando você louva a Deus, você se declara um abençoado. Aleluia. Olha que coisa impressionante aqui. Vamos considerar o tempo verbal. O texto diz que Ele nos abençoou. O tempo verbal está no passado. O que isso significa? Significa que Deus, Ele não irá mais te abençoar. Ele já nos abençoou. Ele não irá mais nos abençoar. Pio, mas eu vim aqui buscar uma bênção. Eu vim aqui hoje para ser abençoado, Pio. Ele já nos abençoou. O texto diz: Ele já nos abençoou. Isso inclui a mim, inclui a você também? Você consegue se ver incluído nesse nos abençoou? Você se vê aí também? Então você já é um abençoado. Você já está abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso já está estabelecido. A mesma palavra que disse haja luz e houve luz, esta mesma palavra declara que você já está abençoado. Meu Deus, toda sorte de bênção, todo tipo, vigor físico,
para você enfrentar o Vitor na arena. Vigor físico é uma bênção. É uma bênção. Sucesso é uma bênção. É uma bênção. Confiança é uma bênção. É uma bênção. Alegria é uma bênção. É uma bênção. Domínio sobre as trevas é uma bênção. É uma bênção. Ter o seu nome escrito no livro da vida é uma bênção. É uma bênção. Todas as bênçãos espirituais. Isso significa que nenhuma bênção espiritual ficou de fora. Nenhuma ficou de fora. Nem mesmo aquelas que eu desconheço ficou de fora. Isso mesmo, existem bênçãos espirituais que nem sabemos que existem, mas já são nossas. Você pode imaginar isso? Deus já proveu para mim e para você bênçãos que nós nem sabemos que existem, nem sabemos que necessitamos delas, mas Ele já nos deu. Ele já nos abençoou. Agora, vamos apertar os cintos que daqui a pouco eu começo. Não é adivinhação não, viu? A Bíblia diz que os adivinhos não herdam do reino dos céus. Então não é adivinhação não. Mas eu sei que está passando na sua mente, no seu coração. Quer que eu diga o que está passando? Posso ler a tua mente? Pi, me diga uma coisa. Ok, eu creio, isso é assim. Mas, por que eu tenho algumas faltas, algumas necessidades, se Ele já me abençoou? Ou então, Pio, como é que eu acesso tudo isso que já é meu? Como que eu acesso toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais? Como chegar até lá e trazer e materializar e desfrutar aqui, agora, já? No próximo domingo, se Deus permitir, nós vamos... Não é brincadeira, é brincadeira. Estou brincando com você. Mas não é uma pergunta, Se a Bíblia afirma uma coisa, se eu não experiencio, desfruto esta coisa que a Bíblia afirma, o que eu tenho que fazer então para poder desfrutar? Precisamos aprender. Precisamos aprender. Vamos ver o que a Bíblia revela, qual é o caminho. Imagina o seguinte, existe uma BR, e do lado tem aquelas estradinhas, como chama? Marginal. Tem a marginal. Na marginal você pode andar 60 km por hora. Na pista principal você pode ir a 110 por hora. E você está ali, a 60 por hora. E vendo os carros passando ali. Você diz, eu preciso ir para aquela pista. Eu preciso andar a 110 por hora, no mínimo. 110 por hora. Por que todos estão alcançando mais do que eu? Obtendo mais do que eu? Desfrutando mais do que eu? Estão mais acelerados do que eu? Tem mais resultados do que eu? Tem mais vitórias do que eu? Deus, eu quero sair da marginalidade da fé cristã e entrar no caminho vivo e eficaz. A grande questão é que você anda 1 quilômetro, 2, 1 ano, 2 anos e não acha o acesso para essa pista. Mas hoje nós vamos aprender o acesso. Hoje nós vamos aprender o acesso. Existem duas maneiras de materializarmos as bênçãos espirituais. Vamos aprender a primeira. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 24, Jesus traz essa revelação. Jesus diz assim, Deus é Espírito. Deus é o quê? Espírito. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Poderíamos ficar aqui uma semana falando sobre esse versículo, mas eu quero só a expressão, Deus é Espírito. Deus não é matéria, Deus não é
material, Deus não é materialidade, Deus é espírito. Por isso as bênçãos de Deus são bênçãos espirituais. Tudo que Deus tem é espiritual. O mundo material saiu do reino espiritual. Por isso o texto diz: Deus nos abençoou com todos os tipos, todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, em João, capítulo 6, qual é o maior tesouro de Deus? Já aprendemos isso aqui. Qual é o maior tesouro de Deus? A palavra dele. E a palavra dele é a verdade. Deus, ele não precisa de um estoque de ouro, de diamantes. E quando ele necessita do ouro, do diamante, ele vai no estoque. Não. Deus não vai fazer estoque de ouro. Se ele tem a palavra dele que cria o ouro, por que ele vai ter estoque de ouro? Consegue entender isso? Então a maior riqueza, o maior tesouro de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus cria, gera, produz. Qual é o maior tesouro de Satanás? A palavra. Também é a palavra. Só que a palavra do diabo é mentira. E a palavra de Deus é a verdade. Olha o que está escrito, por gentileza, João 6,63. O Espírito. Deus é o quê? Deus é o quê? E o Espírito faz o quê? Dá vida. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse, disse Jesus, são Espírito e vida. A palavra de Deus é Espírito. A Bíblia Sagrada é um Espírito. Você precisa aprender a amar a Bíblia. A devotar, não gastar, mas devotar, aplicar tempo na Bíblia. Você precisa pegar um versículo bíblico e conversar com ele, interagir com ele, perguntar, receber respostas. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: você precisa lutar, rolar no chão com o versículo bíblico. Pega o versículo bíblico, abrace ele, lute com ele, brigue com ele no bom sentido. Extraia dele as revelações, os conteúdos. O Espírito é a palavra é Espírito. O Espírito, ele dá vida. Agora, o Espírito, ele dá vida espiritual e ele também dá vida material. Aqui nós vemos como nos conectarmos às bênçãos espirituais, estando aqui no mundo material. Como é que eu me conecto às minhas bênçãos espirituais, Pio? Pela palavra. Pela palavra. O Salmo 1, por exemplo, diz: se você se deleita na palavra, se você ama a palavra, se você medita na palavra, você é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. As suas folhas não murcham, não caem. Você dá fruto na estação própria. E tudo o que você faz prospera. Você abre esse texto. As bênçãos da prosperidade estão nas regiões celestiais. E você diz: Pai, está escrito, está na tua palavra. Eu amo a tua palavra, eu tenho deleite na sua palavra, eu medito na sua palavra. A sua palavra é lâmpada para a minha vida. Deus, está escrito que se assim é, tudo que eu faço prospera. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu declaro sobre a minha vida: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto na estação própria. Tudo que eu faço prospera. Deus, eu declaro isso sobre a minha vida, em nome de Jesus.
você começa a trazer das regiões celestiais para a sua vida material através da declaração, porque a palavra é espírito e a palavra é vida. Você é o primeiro e principal profeta sobre a sua vida. Você nem precisa dar grana para alguém profetizar para você. Você pode profetizar sobre a sua vida. Aqui nós encontramos como conectarmos. Quando declaramos a palavra de Deus, ela se manifesta no material. Porque o espiritual é maior do que o material. O espiritual é superior, o material é inferior. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a... No princípio criou Deus os céus e a terra. A mesma palavra que criou os céus, criou a terra. A mesma palavra que criou o mundo espiritual, criou o mundo material. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como foi que Deus criou todas as coisas? Como? Como? Dizendo. Declarando. Haja luz. Haja enxames dos mares. Declarando. Foi assim que Ele criou todas as coisas. As coisas materiais passaram a ser coisas materiais mediante a palavra de Deus. A terra, os mares e tudo que neles há foi criado pela palavra de Deus. Também criou Deus os céus. O mundo que vemos foi criado pela palavra. O mundo que não vemos foi criado pela palavra. A palavra de Deus criou todas as coisas. Deus, como ser espiritual, Ele mora em um reino espiritual. Vocês se lembram quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo? Se lembram? Jesus estava dizendo: o meu reino é espiritual, porque o espiritual é superior ao material. O material é inferior, o espiritual é superior. O espiritual abençoa o material. Isso significa que o reino espiritual já existia antes do céu e antes da terra. Deus já existia antes do começo. Legal isso, né? Deus já existia antes do começo. Deus, Ele é eternamente pré-existente. Me explique isso, Pio. Não sei, mas Ele é eternamente pré-existente. Aleluia. Aleluia. O mundo físico, portanto, veio do mundo espiritual. Vamos ver agora novamente o texto de Efésios 1:3. Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus, como Criador dos céus e da terra, é maior do que os céus e maior do que a terra. Por isso, Deus nos abençoou. Ele nos abençoou porque Ele é maior. Os céus e a terra são menores, por isso são abençoados por Deus. Porque sem dúvida nenhuma, o maior é quem abençoa o menor. Diga comigo assim, por gentileza: Deus é grande. 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 Deus é grande. Aleluia. Aleluia. Quando eu reconheço, quando eu confesso, quando eu declaro, Deus é grande, eu estou dizendo: o maior abençoa o menor, que sou eu. Ele é grande. Ele é muito grande. Os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, são abençoados por Deus. Por que você acha que a terra funciona tão bem? Tamanha harmonia. Porque é Deus quem abençoa a terra. Você acha que Deus criou a terra e abandonou a terra à sua própria sorte? Não. Ou você acha, conforme diz algumas teologias, que Deus criou a terra e deu corda na terra?
e agora ele está fazendo outra coisa e deixando a terra por si só. Não. A Bíblia diz que é Ele quem controla as épocas, as eras, as estações. Querido, chega na beira de um riacho, não precisa ser tão grande, e fica ali, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 10 dias, 20 dias, você vai ficar surpreso e diz, de onde vem tanta água? Não, vem dos lençóis freáticos, vem lá do subterrâneo. E de onde vem os lençóis freáticos? Não, vem. Você já parou para pensar? Aquilo ali jorrando de uma forma abundante, de uma forma tremenda. Posso escandalizar você ou não? Então vou escandalizar. Você sabia que não existe aquecimento global? Sabia disso? É a história da carochinha? Sabia disso? Você sabia que os homens, nós, a humanidade, nós não vamos acabar com a água doce, a água potável? Sabia disso? Você sabia que nós não vamos acabar com as florestas, com as árvores? Sabia disso? Você sabia que nós não vamos acabar com os peixes? Sabia disso? Pio, por que você afirma com tanta certeza assim? Porque está escrito na Bíblia. Passarão os céus e a terra, mas a Bíblia não passa, ela permanece para sempre. Ou você prefere ficar com aquele cientista que diz, não coma ovo, porque se você comer ovo, você vai virar um omelete, você vai morrer, você não sei o quê. Aí passa um tempinho, coma ovo, porque ovo é a vida, ovo é o... Você quer ficar com esses caras ou você quer ficar com a Bíblia? E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que virá um dia em que um anjo destruidor, ele vai destruir as fontes das águas doces, as águas potáveis. A Bíblia diz que virá um anjo um dia e vai destruir as matas, vai destruir as árvores da terra, vai destruir os peixes dos mares. Se eu e você, se nós, humanidade, destruirmos isto, esses anjos estarão desempregados. Com isso, preste atenção, com isso eu não estou dizendo para você, destrua, quebre, não. Nós somos administradores da terra, nós somos mordomos de Deus sobre a terra, devemos cuidar das águas, devemos cuidar das aves, devemos cuidar dos pássaros, devemos cuidar. Claro que sim. Os últimos 2, 3 anos aí, pessoas que a gente conhece aqui da igreja, outros lugares, começaram a tirar o passaporte, que são descendentes de italianos. Eu vou fazer meu passaporte italiano, alemão, passaporte japonês, passaporte espanhol, passaporte português. Aí disseram para mim, Pio, você não vai fazer também um outro passaporte? Eu falei, já dei entrada na minha papelada desse tamanho assim. Aí, mas que nacionalidade? Eu falei, eu sou brasileiro, eu entrei na FUNAI. Entrei na FUNAI para pegar o meu passaporte indígena. Mas por quê? Porque nós tivemos lá na nossa FATEM integral, nós tivemos um índio. Ele nadou, depois ele pegou um barco, depois ele pegou um ônibus, depois ele pegou um avião para chegar até aqui. Lá no meio do mato. Índio. E aí um dia ele falou assim, lá na chácara, ele falou assim, eu quero, fala um português bem arrastado, bem difícil, eu quero fazer um arco e uma flecha aqui. Me arruma uma madeira. Aí os professores disseram assim, Valdir o nome dele, Valdir, você não pode fazer isso. Você vai matar passarinho? Você vai ser preso. Ele, claro que não, eu sou índio, eu posso matar passarinho. Aí eu falei, olha aí, eu vou fazer meu passaporte indígena. Eu posso cortar árvore, eu sou indígena. Eu posso inclusive colocar ali na estradinha uma cancela e cobrar pedágio, eu sou indígena. Que tal? Sabe por que a terra funciona tão bem? Porque Deus está no controle dela.
Deus está no controle de toda a terra, porque Deus abençoa a terra. Ele abençoa a semente, Ele abençoa a produção, Ele abençoa a agricultura. Existem bênçãos espirituais, existem bênçãos materiais. Que bênção é maior? A bênção espiritual. Sendo assim, nós devemos buscar considerar primeiro o espiritual e depois o material. Se buscarmos as bênçãos materiais em primeiro lugar, estamos considerando que o material é maior. Eu busco o que é material em primeiro lugar. Isso significa que eu considero o material maior. O material é maior que o espiritual? Não. Por isso ele não pode me abençoar. Por isso eu não sou abençoado materialmente. Você acha que quando Jesus diz: buscai primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as coisas materiais serão acrescentadas, será que Jesus tinha batido a cabeça, estava com febre, alguma coisa assim? Ele estava trazendo a revelação de um mistério, de um segredo para mim e para você. Se buscarmos as bênçãos materiais em primeiro lugar, nós consideramos elas maior. Porque tudo flui do maior para o menor, do espiritual para o material. Já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. A nossa dificuldade é que queremos ser somente abençoados com as bênçãos materiais. Bênção para nós é bênção material. Esta falta de compreensão da verdade bíblica me faz passar necessidades. Me faz passar por privações materiais, mesmo possuindo todas as bênçãos espirituais. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta o entendimento, o conhecimento. Hebreus 11:3 reforça o pensamento. Pela fé entendemos que... é pela lógica humana que eu entendo? É num banco de faculdade que eu vou entender? Eu vou entender por ser um grande engenheiro, por ser um grande cientista? É assim que eu vou entender? Vindo à igreja, você vai entender. Olha o que está escrito lá: pela fé entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, aquilo que é palpável, concreto, tangível, aquilo que se vê, não foi feito do que é visível, foi feito do que é invisível. Aquilo que é invisível, o espiritual, criou o material visível. É nesta ordem que nós precisamos aprender a viver sobre a terra. Eu estou num ambiente material, mas eu não sou um ser humano, eu não sou um ser material. Eu sou um ser espiritual que habita num corpo material. Você não é um ser humano tentando ser um ser espiritual. Você é um ser espiritual vivendo num corpo humano. Queridos, é nessa ordem. E se invertermos a ordem, não funciona. Meu Deus. Alguém me diz: Pio, isso não é um culto, é o MBA. Pelo amor de Deus. O universo foi formado pela palavra de Deus. Por isso Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele já nos abençoou com tudo aquilo que Ele já tinha. Deus não guardou nada para si mesmo. Ele deu tudo, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Isto significa que as bênçãos espirituais são maiores, as bênçãos materiais são menores. Isso significa que as bênçãos materiais estão dentro das bênçãos espirituais. Se você busca as espirituais, você também obtém automaticamente as materiais. Uau! Agora veja. Se eu buscar as bênçãos materiais antes das espirituais, isso significa que as bênçãos materiais são para mim maiores. E as materiais são maiores que as espirituais, sim ou não? Não. Mas então, por buscarmos o que é menor, nós não somos abençoados, porque é o maior que abençoa o menor, não é o menor que nos abençoa. Se o material é menor e eu quero o menor, por isso que eu não sou abençoado. Está claro? Às vezes cansa um pouco o nosso raciocínio, mas... Por isso a Bíblia nos instrui a buscarmos as bênçãos espirituais, a acessarmos melhor as bênçãos espirituais.
ao buscarmos, ao acessarmos os espirituais, nós vamos desfrutar do material. As bênçãos espirituais são maiores. Todas as bênçãos materiais, elas estão incluídas nas espirituais. O espiritual é maior, o material é menor. Deus não tem mais bênçãos para mim e para você. Tudo Ele já deu, tudo Ele já entregou. Tudo está agora nas mãos de Cristo Jesus. Ele nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês se lembram quando Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra? Ele não mentiu, é verdade. Todo o poder. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aonde é que estão essas bênçãos espirituais, Pio? Nas mãos de Cristo Jesus. Uau! Isso é tremendo. Por isso a Bíblia diz que foi do agrado do Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Você pode imaginar isso? Por isso que Jesus, de uma forma tão carinhosa, tão meiga, tão doce, disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a essas bênçãos infindáveis sem mim, disse Jesus. Por isso que eu e você precisamos ser cristocêntricos. Amar a Jesus, servir a Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Sem Ele nada do que existe foi feito. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo está nas mãos dEle, lá no trono, nas regiões celestiais. Queridos, aqui nós temos um grande mistério. Deus Pai entregou todas as minhas bênçãos nas mãos de Cristo Jesus. Por isso, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Vocês que são cabelinho branco assim, lembra desse corinho? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Lembram? Hã? A metade lembra. Hã? É verdade. Sem Cristo Jesus, o homem não tem acesso a essas bênçãos, pois Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Tudo está somente em Cristo Jesus. Agora, quantos de vocês conhecem ao menos duas pessoas que ainda não são cristãs, ainda não confessaram Cristo Jesus, não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quantos de vocês conhecem pelo menos duas pessoas assim? Pelo menos duas. Se todas as bênçãos estão em Jesus, essas pessoas não estão sendo abençoadas. E por que você não fala de Jesus para elas? É só um parênteses. Em Cristo Jesus, último ponto. Depois nós vamos participar da ceia do Senhor. Em Cristo está toda a bênção. Agora nós precisamos aprender uma outra via de acesso para essa autopista. A primeira é pegar a palavra e declarar o que a palavra de Deus diz sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. A segunda via de acesso, que precisamos aprender em como achar estas bênçãos aqui na terra, como encontrar essas bênçãos aqui na terra, está em Efésios 5, 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha de novo o texto. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, vocês me perdoem. Nós, homens, lidamos muito mais facilmente com o nosso aspecto físico, não é? A mulher que tem aquele negócio: eu não gosto do meu nariz, eu vou puxar um pouco aqui, eu vou abaixar um pouco ali, eu vou não sei o quê, não é?
Os homens são mais tranquilos. Os homens chegam na frente do espelho, 150 quilos, diz: uau, que massa linda, aleluia. Não é? As mulheres já são mais sensíveis a essas coisas. Os homens não, né? O que a minha sogra acha que eu vou fazer no retiro? Comer, não. Mas ninguém, o texto diz, jamais odeia o seu próprio corpo. Antes o alimento dele cuida, como também Cristo cuida da... O que Cristo faz com a igreja? Alimenta e cuida da igreja. Alô? Não, pastor, sabe, eu vou ficar na minha casa, eu vou lá fazer um culto com a minha família, eu, minha esposa e meu filhinho, lá no meu cantinho. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de estrutura. Sabe, isso aí é coisa humana, é controle humano. Eu faço o meu louvor lá em casa, eu boto o meu CDzinho, pego a minha bibliazinha com o meu filhozinho no meu cantinho, na minha casinha, no meu inho, no meu inferninho. Queridos, vocês sabiam que esse pensamento já está assolando as igrejas no Brasil? Sabiam disso? Você não precisa frequentar a igreja, você não precisa não. Para com isso. Mas olha o que diz a Bíblia. Olha de novo o texto. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Cristo tem compromisso com a igreja. Na igreja eu sou cuidado e alimentado pelo próprio Senhor Jesus. Na igreja. Não em grupinhos por aí, na igreja. Meu Deus. E olha o que diz no versículo 30. Pois somos membros. Por que ele cuida de nós? Porque nós somos membros do seu corpo. Eu e você somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós cristãos, cada um de nós, formamos o corpo terreno de Cristo. Queridos, aqui tem um mistério. Aqui tem um mistério. Se a gente aprender isso, a gente aprende a acessar as bênçãos espirituais. Vocês aguentam mais uns 10 minutinhos? Mais um pouquinho, por gentileza. A Bíblia usa figuras, tipos, para nos ensinar. Porque você pode imaginar, o mundo espiritual ilimitado precisa ser colocado num vocabulário de uma língua portuguesa para nós entendermos. Por isso que em um momento você diz assim, Jesus é o cordeiro. No outro momento, Jesus é o leão. Afinal de contas, ele é leão ou ele é cordeiro? Ele é o leão quando ele assume o papel de leão. Ele é cordeiro quando ele assume o papel de cordeiro. Ele é os dois. Por isso que a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus Pai. Mas eu e você somos o corpo palpável, visível de Cristo sobre a terra. Ao mesmo tempo que espiritualmente ele está nos céus, materialmente ele está na terra através da igreja. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso, essas duas dimensões simultâneas? Olha o que está escrito em Romanos 12:5. Assim também em Cristo nós, eu e você, nós, inclui todos nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, nós estamos ligados uns aos outros, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Onde está Cristo? Espiritualmente, à direita do Pai, nas regiões celestiais. Onde está Cristo? Em cada um de nós, aqui na terra. João 14:20 diz assim: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em... Onde está Cristo? Em nós. Onde nós estamos? Em Cristo. Onde está Cristo? No Pai. Onde está o Pai? Em Cristo. Onde está Cristo? Em nós. Aleluia. É assim que funciona. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Agora, olha que isso é tão interessante. Só que cada membro tem funções diferentes, dons diferentes, habilidades diferentes, capacidades diferentes. A minha mão tem uma capacidade, o meu pé tem outra.
Percebe? A minha mão não pode dizer o seguinte: eu não preciso de você, pé. Só porque o que a mão faz, o pé não faz, a mão é superior ao pé? Não. Temos todas as sortes de bênçãos espirituais à nossa disposição nas regiões celestiais, e estas bênçãos se manifestam aqui na terra através dos membros do corpo de Cristo. E quando eu sei que você é membro do corpo de Cristo, e eu considero você maior do que eu acesso essas bênçãos espirituais através da sua vida. Mas se eu não considero você maior do que eu não serei abençoado, eu não acessarei as bênçãos que são minhas, que já estão lá à minha disposição. Eu só acesso através de você, membro do corpo de Cristo, porque essas bênçãos estão em Cristo. É assim que acessamos todas as bênçãos espirituais, considerando cada membro do corpo de Cristo maior do que nós mesmos. Cada cristão é membro do corpo de Cristo. Cada cristão tem dons, talentos, habilidades, capacidades. Vocês estão entendendo? Amém? Todas as bênçãos espirituais já são suas, meu irmão, minha irmã. A maneira de acessar essas bênçãos espirituais estando aqui na terra é considerando cada membro do corpo de Cristo, com cada talento, com cada capacidade, com cada qualidade superior a você mesmo. E aí você desfrute dos talentos do seu irmão, dado por Cristo Jesus a ele. 1 Coríntios 12:12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo de Cristo é formado por vários membros que somos nós. 1 Coríntios 12:20 e 21, assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Ou seja, eu sou maior do que você, eu sou mais importante do que você. Não pode dizer isso, não diga isso. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Meu Deus, saber disso e praticar não é uma mera opção minha. Se eu não considerar os membros do corpo de Cristo aqui na terra maior e mais honrado do que eu não acesso as bênçãos espirituais que são minhas, que estão em Cristo. Por isso, não há dúvida nenhuma, o maior é que abençoa o menor. Quem é o maior que eu considero? Se eu considero você maior, eu, através da sua vida, sou abençoado com o estoque de bênçãos que Deus liberou para a minha vida lá nos céus. Como é que eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo os meus irmãos a quem vejo? Agora, posso apertar um pouquinho, não? Se eu não considero você, eu não sou abençoado. Eu não acesso essas bênçãos espirituais que são minhas. Só que existe um agravante aqui. Não somente não sou abençoado, mas também posso ser amaldiçoado. Uau! Pio, e a graça, Pio? Onde fica a graça? 1 Coríntios 11:23 a 26 diz assim: pois eu recebi do Senhor, Paulo dizendo, o próprio Senhor Jesus deu a ele, o que também lhes ensinei, lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, quebrou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória, em lembrança de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois de ter comido o pão, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui nós temos um mistério. E aqui nós vamos responder muitas perguntas que você carrega por muito tempo sem ter resposta. Prepare para você ter essas respostas agora, já, nesse instante. O versículo 27 do capítulo 11 diz: portanto, todo aquele que comer deste pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Se você pegar o cálice, se você pegar o pão, indignamente, você será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. O texto nos ensina a não comermos indignamente a ceia do Senhor. O texto não fala sobre uma pessoa que é indigna e vem participar da ceia. Não. Ele fala de uma pessoa que é digna e se torna indigna ao participar. Esse texto diz que todos nós somos, aos olhos de Deus, dignos de participar. Aleluia. Mas podemos nos tornar indignos. Pio, como é que eu posso me tornar indigno ao ponto de pecar contra o corpo e contra o sangue de Cristo Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor? Como é que eu posso fazer isso, Pio? Está escrito aqui no versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Como é que eu me torno indigno? Quando eu não discernir o corpo. Pio, o que é discernir o corpo? Será que eu estou discernindo o corpo de Cristo? Será que eu não estou discernindo? Pio, o que é discernir? A pessoa digna se torna indigna. Essa é a pessoa que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo. Discernir é perceber, é distinguir, é reconhecer. Discernir o corpo de Cristo é perceber claramente que o meu irmão é membro do corpo de Cristo. É distinguir que o meu irmão é maior do que eu. É honrar o meu irmão considerando ele maior do que eu. Isso é discernir o corpo de Cristo. Meu Deus. Pio, se eu não considero os meus irmãos membros do corpo de Cristo, e se eu não os considero maior do que eu, e se eu participar da ceia, eu me torno indigno. Exatamente é o que a Bíblia está dizendo. E aí você peca contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Pio, qual é a consequência desse pecado? Olha o versículo 30, por gentileza. Por isso, há entre vocês poucos ou muitos? Muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. Percebe que quando eu reconheço você membro do corpo de Cristo, você é meu irmão. Você é meu irmão. Você é minha irmã. Membro do corpo de Cristo. Eu considero você maior do que eu. Isso me faz acessar as bênçãos espirituais das regiões celestiais que estão em Cristo. Mas se eu não reconheço você como meu irmão, minha irmã, se eu falo mal de você, se eu detrato você, se eu enxovalho você, eu não estou reconhecendo que você é maior do que eu. A Bíblia diz que eu peco contra o corpo e contra o sangue de Cristo. E a Bíblia diz que por isso existe entre as igrejas muitas pessoas fracas, doentes e alguns que já morreram por esta razão. Uau! Se você está numa rodinha e começa a falar mal de outro irmão, saia daí, não fique aí, vai embora. Se você abre o Facebook e está falando mal de algum cristão, saia daí, deleta essa página. Por isso, por esta causa,
Esta é a razão de ter muito crente fraco. Fraco no seu negócio, fraco na sua empresa, fraco nos seus estudos, fraco no seu casamento, fraco nos seus relacionamentos, fraco na sua existência. A palavra fraco no grego é astênico, astenia. Muitos, a Bíblia diz, muitos doentes, não todos. O Pio disse, se você ficar doente é porque... Não estou dizendo isso. Mas muitos estão doentes, por causa de fofoca, de mexericos, de intriga, por não considerar o irmão superior. Queridos, isso é muito sério. E muitos que já morreram. Muitos que já morreram. Cristãos doentes, fracos, mortos. Sendo que está à nossa disposição nas regiões celestiais toda sorte de bênçãos em Cristo. O maior abençoa o menor. Ontem nós tivemos uma experiência interessante. Ministrando libertação, uma pessoa manifestou um demônio forte ali. Aí eu falei assim, igreja, eu vou contar até 3 e vamos gritar todos juntos, saia em nome de Jesus. E vocês vão ver o poder da unidade. Aí eu contei, 1, 2, 3, a igreja toda disse, sai em nome de Jesus. O demônio foi embora. Vocês viram o poder da nossa unidade? O demônio não existe, não resiste. O demônio não amarra o teu negócio, não amarra a sua clientela, não amarra a sua saúde, não amarra o seu filho, a sua filha, a sua casa. Ele não tem poder contra você quando você anda em unidade. Por que você acha que o diabo quer semear discórdia, divisão entre nós? Por que você acha? Para ele triunfar sobre nós. Você quer acessar todas as bênçãos espirituais? Você quer viver? Você quer saúde, quer força, quer vigor, quer poder? Então comece a considerar os membros do corpo de Cristo maior do que você. Comece a discernir o corpo de Cristo. Assim somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque cada membro do corpo de Cristo, Deus coloca com dons, talentos especiais, específicos. Quem está... Vai lá com a sua guitarra aí, faz um solo com a sua guitarra. A sua bateria, olha lá, na bateria. Parece um polvo, a centopeia, tem vários braços, né? Impressionante. Queridos, olha o talento que eles têm. E se eu considero ele maior do que eu, olha quanto que ele nos abençoou. Você entende isso? Imagina eu naquela guitarra, você já teria corrido daqui. Você teria ido embora. Misericórdia, né? Nem por educação vocês ficariam aqui. Mas eles têm esse talento, são membros do corpo. Já aconteceu você passar por um momento difícil tal, de repente você coloca um CD, ouve uma música, aquilo consola você, aquilo anima você. Aqueles irmãos que estão cantando ali ministram a sua vida. É isso que a Bíblia diz, considere essas pessoas cheias de talentos específicos maior do que você, e você será abençoado por Deus através delas.
Os irmãos que estão ali no grupo de serviço, que estão no estacionamento, aquela garoa lá fora, frio lá fora, e ele ali ajudando você a estacionar o carro, cuidando para que as irmãs não batam no seu carro, irmão. Não é brincadeira. É brincadeira. Não é brincadeira, é verdade. Mas eles estão... Escapou, desculpe. Eles estão ali servindo, nós somos abençoados através deles. Nós temos mais de 1000 crianças aos domingos aqui na Escola Bíblica Infantil. São mais de 400 irmãos e irmãs cuidando das nossas crianças. Eles são maiores do que nós. Meu Deus, olha essa mídia. Estamos aqui, o Brasil e o mundo está assistindo esse culto hoje. Porque tem pessoas ali na mídia filmando, gravando, projetando, andando com esse equipamento para lá e para cá. Eles são maiores do que nós, queridos. Por isso nós somos abençoados através deles. Uau! Considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmos. É assim que a gente acessa essas infindáveis riquezas nas regiões celestiais.